Então, agora que o pessoal já está entrando aí, eu tô com a Rita, minha assessora de imprensa, ela está aqui do meu lado, então ela vai anotando as perguntas. Então, o pessoal que quiser ir colocando, vai perguntando. Tiaguinho, meu primo, um beijo, fica com Deus, irmão. E o pessoal está entrando. Então, assim, hoje o tema do nosso curso que a gente vai fazer aqui em São Paulo é de neuromodulação. Então, isso daqui é um gerador, olha só que legal. Isso daqui é um outro gerador, esse daqui é não recarregável, esse daqui é recarregável. Então, são dois geradores diferentes. O Paulo Evaristo tá aí, meu irmão também. Aqui é um ainda mais moderno. Olha o tamanhozinho disso, gente. Tá certo? Esse gerador é um computador assim absurdamente complexo que fica embaixo da pele, fica no subcutâneo. Ô, Érica, é da Boston, a Érica tá perguntando. É um neuromodulador. Gustavo Frati, meu amigo, meu irmão, meu sensei tá aí também. Então aqui, ó, esse daqui é o pequenininho, é o mais moderno que tem. Aqui, pessoal, olha que legal. A gente tem um eletrodo. Esse eletrodo é um eletrodo filamentoso. Tá vendo? Ele é fininho. Ele é colocado por uma punção. Você faz uma punçãozinha e você coloca ele. Tem vantagens e desvantagens. Já esse daqui é um eletrodo em placa, que é o pessoal chama de chip por causa disso. Por causa desse formato, tá vendo? É um eletrodo em placa. A gente tem dois eletrodos em placas diferentes aqui, com tamanhos diferentes, configurações diferentes e potências de atuação diferentes. Se eu não me engano, esse é compatível com ressonância, né? Sim, esse eletrodo sim. É os dois. Que muda. Ó, então assim, esses dois eletrodos, tanto menor quanto maior, são compatíveis com ressonância. Se a gente for avaliar, Jônica, quantos eletrodos tem aqui? 32. Aqui, pessoal, a gente tem 32 polos. Então, a gente seria capaz de fazer 32 elevado a 32 em termos de potência. Então, são, assim, infinitos números, ou infinitas possibilidades diferentes de programação. Com esse tipo de gerador, com esse tipo de material ou de implante, a gente consegue praticamente controlar ou coordenar quase todos os tipos de dores que possam existir. Então, para o pessoal que está entrando agora, a neuromodulação é um sistema, é uma maneira de controlar a dor crônica, tá certo? Tanto em decorrência da hernia de disco, como a Rosemary que acabou de entrar e outras pessoas estão perguntando, mas não só de problemas relacionados à coluna. Você pode ter problemas relacionados à angina ou dor no coração que não passa com outras medicações ou com outros tratamentos. Você pode ter o controle da dor relacionado a doenças pélvicas e doenças ginecológicas. Então, às vezes, a mulher tem quadros de dor que não melhoram com outros tipos de tratamento. Você tem quadros de incontinência urinária que não respondem a outros tipos de tratamento que também podem ser tratados através da neuromodulação. A gente tem sistemas de implantes de neuromodulação craniano, que são sistemas de implantes para controle de dor ainda mais profundo e para controle de Parkinson. Eu não faço esse tipo especificamente, mas ele está aí, ele existe no mercado, é a nossa equipe do Círio faz. Você pode fazer implante para controle de neuralgia do trigêmeo, aquela dor no trigêmeo, que é uma dor assim de características insuportáveis. Então, assim, as possibilidades de uso do neuromodulador, elas são assim infinitas. Ana Paula, o seu vai ser desse. O seu vai ser um desses, sim. A outra colega nossa colocou que tem uma dor terrível na coluna que chega a gritar. Aí é uma coisa que a gente tem que discutir. Por quê? Porque o neuromodulador, ele não é a primeira opção de tratamento. Na verdade, ele é a opção final de tratamento. Ele vai funcionar para aqueles casos de problema na coluna que já foram operados outras vezes, que já foram resolvidos, que já tiveram outras tentativas de tratamento e não tiveram o resultado esperado. A Góis de Denilva, eu vou guardar sua pergunta, eu vou te responder daqui a pouquinho, tá bom? A Rita está anotando aqui. Então, eu tenho um problema na coluna, eu tenho uma patologia na coluna, eu posso fazer a neuromodulação como primeira opção? Não, não é o indicado. Vou dar um exemplo. Eu tenho uma pedra no sapato. Não tem o que eu faça que vai parar de machucar o meu pé cada vez que eu pisar no chão se eu não tirar a pedra que está no sapato. Então, assim, o tratamento da hernia de disco, o tratamento do problema na coluna, ele deve ser tratado com uma pedra no sapato. Primeiro eu tiro a pedra no sapato. Eu estava com a pedra no sapato, eu tirei a pedra no sapato e meu pé ficou machucado. E não tem solução para esse machucado que ficou no meu pé. Aí sim, você talvez seja um sério candidato para tratamento aí com a utilização de neuromodulador. A pergunta como é que ela chama? Que fez a pergunta da síndrome simpática reflexa? Denilva, é o seguinte, síndrome simpática reflexa é uma doença terrível.
A gente não escolhe quem vai ter, então às vezes ela é desencadeada por um trauma enorme, às vezes ela é desencadeada por um trauma pequeno, às vezes ela é desencadeada pós-fratura. Então tem várias coisas que desencadeiam a síndrome simpático reflexa, que é um desequilíbrio neuronal, um desequilíbrio do sistema nervoso periférico, que pode dar tanto em membros superiores como em membros inferiores e vai causar dores excruciantes, além de perda de sensibilidade, alteração da pele, você tem alteração de trofismo, de sudorese, é horrível. É uma indicação excelente, excelente. Então, assim, foi muito bom você ter colocado essa pergunta, porque quando eu estava falando das indicações, eu esqueci de falar da síndrome simpática reflexa, é uma indicação excelente. Se você tem síndrome simpática reflexa, tenta procurar nossa equipe ou alguma equipe da sua região, porque assim talvez seja interessante você procurar alguém que tenha esse tratamento. A Ana Carolina fez uma pergunta também super interessante, se substitui o uso de opioides. A ideia é essa. Então, nos Estados Unidos, antigamente, o tratamento padrão era medicamentoso, era o uso de opioides. Lá, uma das grandes revoluções, uma das razões de estar se aumentando tanto o número de implantes de eletrodos e de geradores nos Estados Unidos é para diminuir o consumo abusivo de opioides. Então, a ideia é sim diminuir o consumo abusivo de medicação, porque você troca a medicação pelo neuromodulador, que é um sistema elétrico, que é um chip, é algo totalmente reversível. Então, assim, a grande vantagem é que a neuromodulação é um tratamento reversível. Mas eu costumo dizer o seguinte, o objetivo principal não é deixar você sem opioide. O objetivo principal é deixar você sem dor. Se a gente conseguir diminuir a dor e diminuindo a sua dor, a gente também conseguir deixar você sem remédio, pô, fantástico. Mas o objetivo principal não é deixar sem opioide, o objetivo principal é tirar dor. Mas sim, diminui de maneira expressiva aí a necessidade de uso de opioides. Outra pergunta. Eu fiz uma cirurgia, eu ainda sinto dor. Essa é a principal indicação. Então, quando a gente fala dos níveis de evidência na medicina, a gente fala de nível A de evidência. Nível A de evidência é assim, eu tenho uma comprovação científica que me confirma que aquilo é uma verdade. Então, a neuromodulação para síndrome pós-laminectomia, para aqueles pacientes que foram operados e não obtiveram o resultado final, ou um resultado satisfatório no final do processo, sim, são fortes indicadores, ou são fortes indicativos, ou são excelentes pacientes que vão ter uma resposta com a neuromodulação. Olha que interessante, olha o controle. Você controla praticamente seu aparelho a partir daqui. A gente consegue colocar hoje no seu gerador, no seu microcomputador, vários tipos de programas diferentes. Então, tem pacientes que tem 2 ou 3 programas. De manhã ele usa uma programação, quando ele vai fazer atividade física ele usa outra programação, à noite ele usa a programação. Quando ele está dormindo ele deixa uma programação ou desliga. Se ele está em crise de dor, ele aumenta a intensidade da dor. Se ele não está em crise, ele diminui a necessidade da dor. Tem meu Bruno Mascarenhas, meu amigo ortopedista, um dos maiores cirurgiões de trauma desse país, o que esse rapaz já salvou de membro e de perna e de braço que eram para ser amputados, e eu não sou o médico das estrelas, entendeu? Mas um dia eu chego lá, perto de você aí no sucesso. Mas um beijão, Bruno, obrigado. Outra pergunta super interessante é se é caro. Sim, é caro. É um sistema extremamente caro e nem poderia ser diferente, porque é um chip que está sendo instalado junto da sua medula ou próximo ao nervo ou no sistema nervoso central, com um computador que vai programar as suas funções neurológicas. Não tem como um produto dessa qualidade, 3 pontinhos, Paulinho, não tem como um produto dessa qualidade ser barato. Tá? É impossível um produto dessa qualidade ser barato. Outra coisa, uma das coisas que a gente tem que são mais interessantes na Boston, especificamente falando, é o que a gente fala de pós-venda, você entendeu? Porque às vezes você compra um produto, você compra um carro e não tem concessionária na sua cidade do carro que você comprou, uma situação complicada. Então, assim, a questão do pós-venda é uma questão complicada. Então, assim, esses aparelhos, às vezes, eles precisam de manutenção, eles precisam de troca, eles precisam de recarga, eles precisam de programações seriadas. Então, assim, são essas as questões. Então, Ana Paula,
existem pouquíssimas marcas assim, ó, que eu uso ou que eu tenho experiência em usar e que eu possa testar, que são produtos de uma qualidade assim considerável, é o gerador da Boston e o gerador da Medtronic, que são os dois considerados os dois melhores aí que tem no mercado. Existem vantagens de um, existem vantagens de outro. Existem profissionais que gostam mais de um, existem profissionais que gostam mais de outro. Tem uma facilidade de uso, depende de região para região, mas os dois produtos são de excelente qualidade. Pessoal, voltamos, viu? A gente vai informar aí o pessoal que voltou e assim, quem não conseguir acompanhar, fica tranquilo porque... A gente vai colocar, a gente edita, fecha, tira esse pedaço que caiu o áudio, a gente volta de novo, então não tem problema nenhum quanto a isso. Onde que a gente tinha parado, Rita? Umas perguntas aqui. Várias perguntas, né? Primeiro, serve para fibromialgia? Infelizmente não. Infelizmente não, tá? Infelizmente não. A fibromialgia é uma doença terrível, mas eu queria dizer para quem fez essa pergunta que tem tratamento. Tratamento geralmente é a base de medicamento, é a base de atividade física, muitas vezes a gente abre mão de infiltração, bloqueio, assim, existem maneiras aí de realmente tratar a fibromialgia, mas não é através da neuromodulação, tá? Lembrei, a gente estava falando da questão de ele é caro, então sim, ele é caro, não tem como ser diferente, assim, a tecnologia envolvida é muito grande. A questão do pós-venda é muito importante, você ter um técnico que esteja disponível, que saiba ir num local, ir no outro, regular um aparelho, às vezes o profissional médico tem essa disponibilidade, às vezes não tem essa disponibilidade, precisa da ajuda da equipe de engenharia que faz isso, então sim, ele é um produto caro, mas é um produto que é coberto pelo Sistema Único de Saúde, é um produto que é coberto por todas as operadoras de saúde e todos os convênios. Então, todas as pessoas conseguem ter acesso a ele. Claro que... Tudo bem, Fernando? Um abraço. Claro que tudo no Sistema Único de Saúde, infelizmente, é difícil da gente ter acesso, mas é porque a nossa saúde pública é ruim, porque não tem o interesse público do governo, dos governantes em melhorar a saúde no país. Né? Por isso que você tem dificuldade de ter ele no SUS, mas até pelo SUS você teria como ter essa diferença, você teria como ter esse tratamento. E todas as operadoras de saúde trazem e dão essa possibilidade. Outra coisa que é super legal é que às vezes você tem pacientes que foram operados e eles ficaram com uma fraqueza na perna, fraqueza no braço, uma sensação de alteração de força, e com a programação você consegue inclusive melhorar a força desses pacientes. E o contrário também é verdadeiro. Às vezes você tem pacientes em que a doença é a espasticidade. Ele é espástico, ele é travado, ele tem uma contratura muscular. Existem inúmeras doenças espásticas. E você consegue também tratar a espasticidade, você consegue alterar padrões de onda que vão trazer relaxamento muscular nesses pacientes que têm espasticidade. Então, assim, o neuromodulador, ele realmente não é novo, tá certo? E veio para ficar e está cada vez melhor, os geradores estão cada vez melhores. O Dulcinea, se você tem uma hérnia de disco, comprimido nervo ciático, você tem que tratar a hérnia de disco, você entendeu? Esse é o ponto principal e tem que tratar logo. Porque se você fica com um nervo ou uma estrutura neurológica sendo lesada por muito tempo, depois você faz o tratamento correto, tira a hérnia e a dor não melhora. Então, muitos desses pacientes falam, pô, eu operei e não melhorei. Eu sempre pergunto, falo, tá, mas quanto tempo você ficou com a doença antes de ser operado? Porque às vezes você já lesou o nervo. Aí você não vai ser tratado com pino, parafuso ou com uma estrutura dessa. Você vai precisar de um sistema de neuromodulação que trate esse nervo de uma maneira mais eficiente. Então, se você tem hérnia de disco, você tem que primeiro tratar a hérnia de disco, depois você vai tratar o problema de outra maneira. Eu costumo falar isso daqui, mas é a verdade, mas é o seguinte. A questão da hérnia de disco, a questão das escolioses degenerativas, etc, etc e tal. Imagina que a coluna é uma estrutura, a coluna é uma ponte, e realmente é. Ela vai fazer a sustentação do tronco, ela vai fazer a sustentação do corpo, ela vai permitir com que o ser humano seja bípede. Então você tem essa estrutura de sustentação, você tem essa ponte, a ponte vai cair. Ah, doutor André, minha ponte vai cair, a ponte da minha cidade vai cair. Adianta pintar? Não adianta pintar.
Ah, tem uma luz queimada, adianta trocar a lâmpada? Não, não adianta trocar a lâmpada. E o motor para levantar e descer também? Não adianta, a ponte vai cair, vai despencar. Tá certo? Essa é a questão, eu tenho que tratar a estrutura da ponte. Por isso que muitas vezes você vai ter que colocar um pino, vai colocar um parafuso, vai ter que colocar uma prótese móvel, que não é o objetivo da live de hoje. A gente tá falando de dor crônica. Ah, doutor, tratei a ponte. Pô, tratou, e aí? Continuo com dor. Por que você tá com dor? Porque você tá com uma convulsão. Porque você tá com curto-circuito. Aí a gente vai tratar o curto-circuito especificamente. Aí entra o neuromodulador. Tá certo? Então, assim, são coisas diferentes. São situações diferentes e, às vezes, uma vem na sequência da outra. Então, tem pacientes que, às vezes, chegam pra gente tão graves que a gente fala assim, ó, é o seguinte, a gente vai operar você, a gente vai melhorar, a gente vai resolver a estrutura da ponte e depois a gente vai tirar a sua dor. E tira a dor, tá certo? Tira a dor, assim, de pessoas, assim, que pensavam em suicídio pela dor, você liga o neuromodulador e a pessoa realmente tá assim, com o problema resolvido. Também existe uma pequena parcela da população, uma pequena parcela dos pacientes que não respondem a esse tipo de tratamento. É uma parcela muito pequena, é infinitamente pequena, mas existe uma parcela. Para esse tipo de pacientes, aí que talvez seja interessante o produto da Boston, porque ele tem uma programação em burst, que é uma programação específica, que ele tenta tirar a sensação desagradável que alguns pacientes sentem com o gerador ligado. Então, é por isso que você tem vantagem e desvantagem de cada produto, tá certo? Em relação ao pessoal, tem muita gente que se serve para mielopatia. Pô, essa pergunta é excelente. Não, mas serve para sequela dela. A mielopatia, ela é uma lesão vascular. É diferente. Então, assim, olha só. Eu costumo explicar assim, ó, eu tenho um disco, um chiclete babalu, uma membrana dura, um núcleo claro gelatinoso, e pum, ele explodiu. O conteúdo daquela estrutura vaza, comprime a medula, causa dor. Se comprimir o nervo do braço, vai causar uma dor no braço. Comprimir o nervo da lombar, vai causar uma dor na perna, que é o que o pessoal chama de dor através do nervo ciático. Se você tiver essa compressão e comprimir a artéria, porque a circulação da medula ela é muito pobre, você tem a artéria espial anterior e as duas posteriores. Então, comprimiu a medula, o que acontece? O oxigênio não passa, o sangue não passa. O que acontece com a medula? Infarta. Ah, doutor, isso acontece, saiu um trombo lá da minha perna, pegou a minha artéria do meu coração, entupiu meu coração, eu tive um infarto. Do quê? Do miocárdio, que é o músculo cardíaco. Ah, comprimiu minha medula, o oxigênio não passou e meu neurônio morreu. Eu tive o quê? Um infarto. Que infarto que é esse? Medular. Essa imagem do infarto medular, como é que ela chama? Mielopatia, que é o que aparece na ressonância. Então, a pessoa que perguntou sobre mielopatia, os quadros de mielopatia eles têm que ser avaliados ainda com uma atenção maior ainda. Então, se você tem uma mielopatia, é fundamental que você procure um especialista para que o tratamento adequado para você seja feito assim com a maior brevidade possível. O uso de neuromodulador pode tratar as sequelas da sua mielopatia, mas o principal tratamento é descomprimir a medula. O principal tratamento é descomprimir a medula e devolver a circulação normal que a pessoa tinha antes, tá certo? Outra pergunta aqui, ó. Quem tem pino na coluna e sofre com dores de cabeça após a cirurgia, pode usar? Aí está perguntando a respeito da patologia de Arnold-Chiari. Então, assim, a patologia de Arnold-Chiari é uma patologia da base do crânio. Geralmente, quem trata é o pessoal da neurocirurgia. Neuromodulação não é indicação específica para Arnold-Chiari, mas ela vai ser excelente para uma dor cervical crônica que não melhore com nada. Desnível pélvico de 3,3 centímetros, pode usar? Então, legal a sua pergunta. A gente pede muito um raio-x, chama raio-x para escoliose, raio-x dinâmico, em que você vai medir a altura das pernas para você ver se tem assimetria. A maioria das pessoas não é simétrica, não é igualzinho. A esmagadora maioria das pessoas tem uma diferença de 3, 4, 5 milímetros. Até 2,5 cm, você pode não compensar. Então, o próprio jogo da bacia, o próprio andar do paciente, às vezes equilibra a coluna de uma maneira em que você não precise usar uma compensação, em que você não precise usar um calço no sapato, que você não precisa usar uma palmilha.
desníveis maior que 2,5 centímetros, sim, você vai precisar de um calço, você vai precisar equilibrar essa pelve, mas aí não é através do neuromodulador. A gente vai primeiro precisar equilibrar a sua pelve para depois entender o que está acontecendo. Acho que eu respondi para você, mas a sua pergunta foi super interessante, não tinha me perguntado ainda isso. Pode, Beatriz, doenças de L4, L5, L5, S1 com compressão do nervo podem sim causar sinais de dormência, formigamento, perda de sensibilidade, tá? E isso seria sim... Mila Blue, um beijo, você está sempre por aqui, né? Um beijo, bom te ver. Seria, assim, uma das causas disso daí. Eu perdi aqui o que eu estava falando. Fiz risotomia, piorei 99%. Discopatia degenerativa, sofro com muita dor. Então, a risotomia ela não é para tratamento da discopatia, né? A risotomia é para tratamento da artrose, do desgaste da articulação. A discopatia é a doença do disco. Um é lá atrás, o outro é lá na frente. Por isso que é importante um diagnóstico preciso. O pessoal passa comigo e aí quer mostrar a ressonância, entendeu? Fica assim, ó, doutor, meu exame tá aqui, ó, doutor, doutor, meu exame tá aqui, doutor, meu exame tá aqui. Na terceira vez, eu pego o exame assim, coloco aqui do lado e falo assim, tá bom, deixa aqui, eu já vou ver. Por quê? Porque o exame é só um papel, gente. O que você colhe de informação conversando com o ser humano, conversando com o indivíduo, entendendo que a dor é o mais importante. Depois que você entende o que está acontecendo, aí que você vai ver os exames. Depois que você vê os exames e você tiver um diagnóstico preciso do que está causando o problema, aí você pode programar um tratamento. Às vezes o tratamento é perda de peso, às vezes o tratamento é atividade física, às vezes o tratamento é só você entender o que está acontecendo com você. Certo? Então, assim, hoje o tema especificamente é neuromodulação, é um sistema assim, extremamente avançado para doenças extremamente complexas, mas a gente não pode perder o básico. O básico é dar o diagnóstico. E o diagnóstico na medicina, ele deveria seguir assim, um caminho bem padrão. Então, assim, primeiro você senta e colhe uma anamnese, que é conversar com o doente. Depois você vai ver quais são os antecedentes pessoais, ou as histórias familiares, ou as complicações da família de cada indivíduo. Depois disso, você vai fazer um exame físico, você vai examinar o doente, vai pôr a mão, vai ver o que tem de característica, o que tem de alterado, que vale a pena ser tratado ou discutido. Aí você vai ver os exames. Quando você vê os exames, você precisa dar um diagnóstico, que tem hoje maneiras de você confirmar o diagnóstico. Você tem bloqueio foraminal, você tem bloqueio facetário, você tem como fazer uma infiltração ou uma anestesia naquele ponto específico e ver se vai ter resposta ou não. Quando você tiver um diagnóstico, aí você realmente vai começar a pensar em qual tratamento seguir. Esse tratamento pode ser perda de peso, atividade física, fortalecimento muscular. 99% dos problemas da coluna vão responder com atividade física, medicação, perda de peso e fortalecimento muscular. Se você for pegar dos pacientes que eu atendo hoje, se você for pegar minha média, eu tenho uma taxa de conversão de mais ou menos 2%, gente. Então, de cada 100 pacientes que eu atendo, casos novos que eu atendo, eu opero 2. Então, assim, se vocês procurarem atendimento médico de maneira precoce, tem uma chance muito grande de vocês terem o problema resolvido. A neuromodulação, velho, ela não vai tratar a escoliose congênita, mas ela pode tratar a dor crônica proveniente de uma escoliose congênita que já foi operada ou que já foi tratada no momento adequado. 12 anos após a cirurgia de correção da escoliose e você está com dor, tem que entender de onde vem sua dor. Essa é a questão. Não adianta fazer só raio-x, a escoliose está tratada, está operada e está tratada. Tem que fazer ressonância de cervical, de torácica, de lombar, ver se tem protusão, se tem abaulamento, se tem hernia de disco, se tem alguma estrutura que está sendo comprimida ou que está sendo alterada ou coisa assim. Se existe a probabilidade de implantar na perna ou na coluna, não. A gente implanta no sistema nervoso central, base de crânio, coluna cervical, coluna torácica, coluna lombar. Existem alguns trabalhos de implantes em subcutâneo, você pode implantar em sacro, na região de S1, S2, para tratar bexiga neurogênica, ou alguns... Tudo bem, Kênia? Um beijo. Ou alguns casos de
bexiga neurogênica ou coisa assim. Dr. Barsotti, meu amigo, o cara é fera em tratamento de escoliose. Então, o pessoal que quiser dar um pulinho lá e ver a página dele também é super legal. A gente trabalha muitas vezes junto, é um grande amigo meu, fantástico. E existem sim casos mais recentes de implantes de eletrodos em nervos periféricos. Algumas pessoas que fazem só dor, que não fazem coluna, às vezes fazem esse implante até guiado por ultrassom para problemas específicos, mas aí não é o padrão, você entendeu? Assim, é algo muito, muito, muito específico. A Lorane Ferreira, olha, eu fiz uma artrodese e não melhorou. Você pode ter um problema relacionado à sua artrodese, ela não fundiu, a angulação não está correta, mas tem uma chance muito grande de você ter uma dor crônica e você ter o que a gente chama de fail back syndrome, que é a falha de cirurgia de coluna, ou síndrome pós-laminectomia, ou síndrome regional complexa. Então, são os pacientes que têm a melhor indicação aí para neuromodulação e para a utilização e para o tratamento aí desse tipo de implante. Muita gente perguntando se eu atendo. Não, eu não atendo em Minas Gerais, pessoal. Eu atendo basicamente no Sírio-Libanês, no Hospital Sírio-Libanês aqui em São Paulo, ali na Barata Ribeiro, na Bela Vista, e o meu consultório é na frente do Sírio-Libanês, no hospital, no prédio da frente. Basicamente, eu atendo, eu vou estar por ali. Operar, eu opero em várias instituições, praticamente todos os hospitais de São Paulo eu tenho autorização para operar, mas vocês não vão me encontrar lá para atendimento. Se o pessoal entrar na minha página, vai ter lá atendimento, contato, alguma coisa assim, aí também acha como ter contato ou falar comigo. Outra coisa, ou na live, pode deixar uma pergunta, ou tá com uma dúvida, alguma coisa, me manda um direct, a gente responde todo mundo, ou tenta responder todo mundo. Assim, tem dias que chega uma quantidade de perguntas muito, 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 muito grande que a gente não consegue responder no mesmo momento. Às vezes a gente tenta responder todas, mas assim, uma passa desapercebida e acaba ficando para trás. Então assim, doutor André, eu mandei uma pergunta para você e você não me respondeu. Pô, manda de novo. E de novo. Entendeu? A gente uma hora responde, a gente realmente tenta realmente responder a todos. Então, Luciene, a questão da sua cirurgia na cervical que deixou, a questão, eu acho que seria o ponto principal, é saber se a lesão foi pré-operatória ou pós-operatória. Assim, essa lesão do nervo, essa fraqueza, será que ela não foi causada pela hérnia e aí foi feito o tratamento, a hérnia foi retirada e ficou uma sequela? Qual é o grau dessa sequela, você entendeu? Tem um exame super importante e super interessante que chama eletroneuromiografia. Você coloca umas agulhinhas e você dá uns choquinhos. Aí você vai aí o que ele faz, ele é como se fosse um voltímetro desse que você coloca na parede, vai medir se a voltagem é 110, 220. Aí ele pode te dar, Luciene, assim, um grau do que está acontecendo. Esse nervo, ele só está mais fraco? Ou ele realmente está mais fraco, ou é uma sensação de que ele está mais fraco? Então talvez seja um exame aí que pode te ajudar bastante. Então, em relação ao tratamento da dor através de antidepressivos, sim, eles ajudam muito. Assim, existem muitos remédios que são antidepressivos que têm uma ação importante no tratamento da dor por diversos mecanismos, inclusive no objetivo de diminuir a tensão e a ansiedade. Então, você está muito tenso, você está muito ansioso, você começa a ficar contraído, isso daí pode alterar a sua percepção de dor. Outra coisa, se a gente fosse colocar de uma maneira assim extremamente simples, você tem um estímulo. Então, deixa eu pegar um exemplo. Eu vou pegar aqui, eu vou falar para você mesmo, Day. É Day Bica, o nome aqui, eu não sei qual é o seu nome especificamente, mas vou te dar um exemplo. Eu fui lá e te belisquei. O que vai acontecer? Eu estou te causando um estímulo. Esse estímulo vai até a medula, da medula ele vai para o cérebro. Quando ele chegar no cérebro, ele vai ser avaliado por dois centros. Um vai fazer uma avaliação física e o outro vai fazer uma avaliação emocional desse impulso. Eles podem decidir se esse impulso vai continuar como dor ou se eles vão barrar esse impulso. Então, se você me fizer uma pergunta assim, pô, doutor André, toda dor tem um componente emocional? Sim, toda dor tem um componente emocional. Toda dor tem um componente emocional. Um físico e um emocional. Aí você fala, tá, me prova. Perfeito. Vamos usar o exemplo da Day. Eu fui, belisquei ela me empurrou.
Sai daqui, doutor, está me machucando. Uma situação. Pode ser que você esteja assistindo um filme de comédia com seu marido e ele te dê um beliscão, porque a personagem é parecida com você. É o mesmo estímulo, um beliscão, no mesmo local do braço e com a mesma intensidade. Mas pode não te gerar uma sensação de dor, você pode achar engraçado, pode ser uma sensação prazerosa, o seu organismo não vai interpretar como uma agressão. Então, o estímulo, ele é avaliado do ponto de vista físico e ele é avaliado do ponto de vista emocional, sempre. Qual que é a questão? Não quer dizer que você não sinta a dor. Então, tem um componente emocional? Tem, mas o paciente sente, ele tem que ser tratado. E às vezes esse componente emocional, ele pode ser tratado através do uso de algumas medicações antidepressivas, com resultado excelente para alguns pacientes, para outros não. Por isso que é importante entender qual é a característica da dor. Você que está falando da questão que passaram um antidepressivo para você, eu acho que uma forma simples de você avaliar é assim, quando você está ansioso, ou quando você está nervoso, ou quando você perde a cabeça, a dor piora? É uma maneira fácil de você talvez avaliar se a sua dor tem um componente emocional ou não, certo? Em relação à toxina botulínica, tem que ver para que é. Tá certo? A toxina botulínica, ela tem resultados excelentes em vários tipos de patologia, dor causada por espasticidade, ela tem resultados bons em dores de cabeça, alguns tipos de enxaqueca, então o pessoal da neurocirurgia, o pessoal da neurologia às vezes faz aplicações para cefaleia, para enxaqueca crônica, tá certo? Assim, não é a área que eu trato, porque eu trato especificamente coluna, então assim, eu não faço muita aplicação de toxina botulínica. Pacientes com espasticidade, a grande maioria responde super bem à aplicação de toxina botulínica, com resultado excelente. O pessoal da CD, o pessoal da fisiatria de lá usa, assim, abundantemente e, assim, realmente a questão vai bem. A Meg Bianco aqui, falando que eu sou fera, que ela fez e melhorou, você que o mérito é seu. Foi uma honra poder ajudar, o mérito não é meu de jeito nenhum, o mérito é seu, você que se curou, você que foi atrás do tratamento, você que buscou o que tinha de melhor, você que teve um pensamento positivo, né? Você que foi pra frente, que foi até o final, assim, eu só fui uma pecinha no processo, tá? O seu merecimento é muito maior que o meu. Aqui, uma escoliose de 130 graus é uma escoliose gravíssima, né? Assim, precisa pensar aí em relação a não deixar ela progredir, pelo menos. Então, vale a pena você procurar um especialista aí. Toxina botulínica tira dor de cabeça, às vezes tira, tá certo? É o que eu falei pra você, mas assim, não sou eu que faço, mas o pessoal da fisiatria e da neurologia muitas vezes faz. Espondilolistese com espondilose, artrose, hérnia de disco e não consigo ficar em pé, o que eu tenho que fazer? Resolver o problema. Mas colocar um eletrodo, colocar um gerador, colocar um neuromodulador, ele não vai resolver o seu problema. Tá certo? Assim, não vai resolver o seu problema. Não vai. Você tem um escorregamento, você tem uma malformação da paz, da vértebra, um escorregamento. Não vai resolver o problema. Ana Paula, eu falo para você pessoalmente, quanto você quiser deles, tá certo? Assim, você vai colocar e você vai ficar ótimo, tá bom? Você vai colocar e você vai ficar ótimo. Outra coisa que é super legal é o seguinte, o pessoal às vezes fala assim, quais são os tipos? Basicamente a gente tem dois, tem o não recarregável e o recarregável. Qual que é o melhor? Depende. Qual que é o mais caro? O recarregável. Ele é o melhor? Depende. Tá certo? Então, assim, eu sempre faço essa comparação, porque às vezes o pessoal vai na internet e acha que porque é mais caro é melhor, né? Isso não existe. Existe o que é melhor para o indivíduo X, existe o que é melhor para o indivíduo Y. Então, por exemplo, vamos pegar esse exemplo daqui. Ó. Daqui é recarregável. Qual que é a vantagem? A vantagem é que ele é não recarregável. Eu não preciso carregar. Imagina você ter o seu telefone, você ter o seu iPhone, aí você tem o seu iPhone e você usa 3 anos ele, a bateria, sem precisar levar carregador para lugar nenhum. Pô, é fantástico. É uma comodidade enorme. Esse daqui é recarregável, eu tenho que recarregar. Qual que é a vantagem? Que eu não preciso me preocupar com o consumo de energia. Eu posso usar a quantidade de energia que eu quiser, porque a hora que acabar eu recarrego. Tá? Outra coisa, esse gerador mais moderno, a parte do recarregar não é como era antigamente. Antigamente demorava horas e horas e horas e horas para a pessoa recarregar. Ô, Jônica, quanto tempo demora para recarregar esse do zero? 1 hora por semana. 1 hora por semana.
Então, assim, a grande maioria dos pacientes, ele implanta isso daqui, ele vai gastar 1 hora para recarregar e a bateria vai durar 1 semana. Então, os recarregáveis hoje, eles também são super cômodos e confortáveis de usar. Outra coisa, permite programações maiores, você não se preocupa com o consumo de energia. Aí o pessoal fica na dúvida, porque às vezes nunca viu. Como é que carrega? Você carrega que nem um cinto. Aí esse cinto você coloca, ele apita, você fecha, e ele carrega por onda de Wi-Fi, por transmissão direta. A gente tem um carregador aí. Olha o carregador. Aqui, ó. Ó o carregador. Tá vendo? É esse daqui que você vai carregar. Você vai carregar esse daqui, aí depois você vai colocar esse daqui em cima do seu aparelho, ele vai entrar em contato um com o outro, apita, indica que eles estão em contato, ele vai carregar por onda de Wi-Fi. Então, assim, é muito tranquilo. É muito simples. Tá certo? E realmente transforma a vida das pessoas que têm indicação. Mas a gente tem que deixar bem claro que não é para todo mundo. E não é para tratar a doença. Você tem que tratar a doença. E isso daqui, na grande maioria das vezes, existem exceções, é para tratar a dor residual, é para tratar a dor crônica, não é para tratar a doença. Tá certo? Eu tenho um exemplo super legal. Quem estava num congresso uma vez, aí um rapaz estava apresentando que ele fez não sei quantas mil infiltrações num paciente que tinha indicação de fazer prótese de joelho, e aí demorou 3 anos, o cara ficou arrastando antes de fazer a prótese de joelho. Eu falei, eu acho isso um absurdo, porque o tratamento do doente é a prótese de joelho. Se ele já tivesse feito a prótese há 3 anos atrás, ele estava bem. Então você está postergando um tratamento correto, tá certo? Então, assim, essa relação, ela tem que ser muito bem discutida, a relação assim custo-benefício, tá certo? Em relação à Bianca, falando em relação a convênio e prótese lombar, é assim, a prótese cervical ela entrou no rol. A prótese lombar ela não está no rol da ANS, mas se você judicializar, o juiz vai mandar operar e vai mandar fazer. Certo? A questão é assim, você está disposto a judicializar ou não? Tá certo? Assim, o Brasil é o país em que o que é bom vira ruim, né? Então, assim, só para o pessoal entender, eu acho que assim, eu vou até usar a sua pergunta para a gente esclarecer algumas coisas aqui. O rol da ANS, que é o rol da Agência Nacional de Saúde, é uma lista de procedimentos da Agência Nacional de Saúde. Por que ele foi feito? Ele foi feito pelos médicos para obrigar o SUS a dar o mínimo. Então, o rol da ANS é o mínimo que o SUS tem que fornecer. O que acontece? As operadoras de saúde usam isso para negar um procedimento. A saúde suplementar, a saúde da operadora de saúde não tem relação com o mínimo que o SUS tem que cobrir. Por isso que os casos que vão ser judicializados, os casos que você pede uma liminar, por exemplo, você vai ganhar em 100% dos casos. Então, não está no rol da ANS não quer dizer que você não tenha direito a fazer o procedimento pelo seu convênio, tá certo? Outra coisa, em relação a essa sua colocação. O meu convênio não autorizou prótese, aí eu posso fazer uma cirurgia de fusão? Eu ouço isso assim como não. Se a sua indicação é prótese, o melhor para você é prótese. A gente tem que brigar até o final para você pôr uma prótese. Não fazer uma fusão porque o convênio acha que é mais barato ou menos barato, entendeu? Porque quem vai ser o prejudicado? Ou o único prejudicado? Você. Entendeu? Você. Então você vai, se sujeita a fazer talvez o tratamento que não... Talvez, tá? Eu estou falando hipoteticamente, eu não conheço a pessoa que fez a pergunta. Então talvez você vá fazer um tratamento porque a sua operadora de saúde acha conveniente. Quem vai arcar com o preço? Você. Aí o que acontece? Aí chega depois, ficou ruim. Aí você vai lá brigar. Aí você vai lá no juiz e vai brigar, vai falar, a minha operadora de saúde mandou eu fazer esse daqui, não autorizou o outro. Sabe o que a pessoa vai fazer? A pessoa vai lá, tá certo? A operadora vai lá e vai falar assim, não, excelência, eu não sabia que era tão grave. Eu não sabia que era assim. Se eu soubesse que era assim, você acha que eu ia me negar a dar isso? O médico não exemplificou direito que era assim. A gente conversou e a paciente estava ciente. Ela que achou que era o melhor para ela depois de ter conversado com isso. Então, assim, sempre vai cair a responsabilidade nas costas do médico e o prejudicado vai ser o paciente.
certo? Sempre vai ser assim. A Nath Bianco, um beijo. Sua mãe foi um caso assim emblemático. Você sabe que eu tenho um carinho enorme pela sua mãe. Sua mãe foi um caso emblemático, que era para ser algo super maior e acabou sendo uma coisa menor. Eu tenho um carinho enorme por ela. Você manda um beijo para mim. Tem uma observação aqui. Você tem que operar, você tem que confiar no seu médico ou você não opera. Eu acho que é isso, e não na operadora. É exatamente isso. Entendeu? Assim, e o importante, assim, às vezes quando eu estou conversando, o pessoal fala assim, André, cirurgia de fusão é bom? Eu falo, é ótimo. É ótimo. Vai bem? Vai super bem. O senhor faz? Faço muito. Pode ser que não seja o melhor para você. Então, assim, não existe um procedimento que é bom e o outro ruim. Se só prótese fosse bom, não existiria cirurgia de fusão. Se só fusão fosse bom, não existiria cirurgia de prótese. Se fusão e prótese resolvesse todos os problemas, não teria risotomia, não teria bloqueio, não teria neuromodulador. Então, quando você tem vários tipos diferentes de tratamento, é porque nenhum é tão superior ao outro. Por isso que a gente volta lá no básico. Tem que entender caso a caso. Qual é o seu diagnóstico? Qual é o seu problema? O que realmente está te causando dor? Aí é a questão. Onde eu fiz o fellow, que eu fiquei lá nos Estados Unidos um tempo, aí a gente estava no serviço de cirurgia minimamente invasiva, aí você tinha uma coluna, por exemplo, com escoliose degenerativa, vários níveis de desvio e de desgaste. O paciente estava numa máquina de tomografia, ficava geralmente um anestesista, e ele ia anestesiando ponto a ponto, guiado por tomografia, até ele achar exatamente o ponto que causava a dor. Aí você operava só aquele pontinho ali. Hoje no Brasil, se você pedir liberação para fazer infiltração de um nível, da briga com convênio. Então, a gente tem realmente, infelizmente, essa diferença e esse problema relacionado à saúde. Eu, André, especificamente, na maioria dos meus dias, graças a Deus, assim, eu já não vivo mais essa dificuldade, porque eu trabalho hoje num dos melhores hospitais do Brasil, eu tenho acesso ao que eu quiser, eu não tenho, assim, o custo de preço não é uma coisa que influencia muito o meu dia a dia, mas a realidade que eu tenho no meu dia a dia não é a realidade Brasil, né? Outra coisa, assim, em termos de saúde, saiu do estado de São Paulo é outro planeta, saiu da cidade de São Paulo é outro mundo. Então, assim, realmente a questão de saúde e saúde de ponta na cidade de São Paulo é um grande diferencial. Claro, existem outros centros, assim, mas são locais muito específicos. Você tem o Pequeno Príncipe, que é... Onde que é, Ana Paula? Pequeno Príncipe em Porto Alegre também é um serviço de excelência. Você vai ter em Belo Horizonte também tem um de trauma, que é até o que operou o Neymar. Então você tem pontos de excelência no Brasil, mas são locais pequenos. Assim, na cidade de São Paulo não. A gente tem assim uma variedade, uma gama muito grande de profissionais bons, tá? Outra coisa, falando de novo, fiz artrodese na lombar e não resolveu o meu problema. Como melhorar essas sequelas? A live disso de hoje é isso. Assim, a neuromodulação talvez seja uma excelente opção de tratamento para você. O implante de um gerador, o implante de um eletrodo talvez seja uma excelente indicação para você. A Rita já está me cobrando que eu tenho mais 10 minutinhos para falar. Eu tenho uma coisa legal. A questão de fazer o teste. Pô, isso daí também é uma questão super legal. Por quê? Voltando à questão da operadora. A operadora quer que você faça o teste. Então, ela quer que eu vá, eu coloco um eletrodo. Nesse eletrodo, eu ligo uma extensão, deixo ela para fora, coloco um gerador de teste, deixo o paciente internado fazendo o teste. Depois que eu deixo o paciente internado fazendo o teste, se ele responder, eu troco e coloco um gerador como esse definitivo. Tá. Por que a operadora de saúde quer que faça o teste? Porque, eu vou falar para vocês, porque o eletrodo é barato e o gerador é caro. Então ele quer que você coloque o eletrodo que é barato, veja se o paciente vai melhorar para economizar o gerador que é caro, nos casos que não for usar. Aí você vai perguntar para mim, doutor André, como é que você faz? Eu implanto direto. Direto, eu vou e ponho direto. Numa cirurgia só. Pode gritar, chiar, espernear, eu ponho numa cirurgia só. Doutor André, mas o senhor faz teste? Faço. Fizemos agora uma paciente que está internada nossa com teste ainda, que nós fizemos essa semana.
Então o senhor faz teste? Faço quando? Quando eu tenho dúvida. Não porque o convênio quer. Essa é a questão. Então a gente tem uma paciente que está internada está na CD ainda, está internada. O que aconteceu? Ela tinha um caso de que ela perdeu os movimentos por uma infecção viral, ela tinha um caso de espasticidade de dor crônica, porque ela sente a dor, mas ela não tem mobilidade. Então, se a gente não consegue ficar 2 horas sentado na mesma posição, sem mudar de posição, imagina se você não tem movimento da cintura para baixo, mas você sente tudo e você fica parado ali. A dor que isso não causa. Mas isso não é o dia a dia. Então, eu tinha dúvida. Essa paciente vai responder a neuromodulação ou não? Não sabíamos. Aí nós fizemos um teste. Internamos, colocamos o eletrodo, colocamos o gerador de teste, ela está super bem, adorou o tratamento. Faz 2 dias a gente colocou, o dela que a gente colocou foi o recarregável, o top dos tops, não é? Colocamos assim o melhor que tem nela. Melhor. Por quê? Porque nós testamos e foi bom. E por que testou? Que o convênio quis? Não, porque a gente não sabia se responder. Eu não vou colocar numa pessoa um negócio que, que eu acho que não vai funcionar ou que pode não funcionar. Então, o teste é importante? Quando quem tem dúvida? O médico, não porque a operadora quer. A Cida está aqui, é outro exemplo. Ô Cida, hoje na aula, vou pôr seu caso na aula de hoje, viu? Pô, vai ser super legal, vou pôr seu caso hoje. A Cida, a gente colocou, o primeiro gerador que a gente colocou nela foi um gerador não recarregável, nós trocamos por outro não recarregável, ela ficou anos com um resultado pobre, um resultado não tão bom. Aí chegou o gerador mais moderno que tem, que é um gerador Boston, que permite com que você ligue 4 fios, não 2. Então eu consigo colocar 2 eletrodos, 2 placas, uma em cima e uma embaixo, por exemplo, como é no caso da Cida, ela tem uma placa grande e uma placa pequena. E ele é tão legal que ele permite que eu faça programações como se ele fosse um só ou como se fosse 2 separados. Aí a gente montou dois eletrodos na Cida, a Cida ficou super bem. Sofreu por anos, mas está super bem, também nunca deixou de lutar. Então, assim cada um tem que fazer o seu papel e a sua parte. Pessoal, é o seguinte, infelizmente aí o meu tempo está acabando, eu preciso ainda terminar aqui, preciso acertar uns detalhes aqui antes da gente começar o curso. Tá bom? Agradecer a todos vocês aí pela presença, pela participação. Eu e a minha equipe, nós estamos à disposição de vocês para quem precisar. As perguntas a gente tenta responder todas. Assim, Lucília, a gente está terminando, mas a Rita, que é minha assessora de imprensa, ela vai ler o seu comentário e se de qualquer coisa depois eu te respondo no privado, certo? O pessoal que quiser, deixa a pergunta, a gente conversa, a gente bate papo, a gente discute, vocês mandam pergunta, a gente avalia, a minha equipe está à disposição de vocês, tá? O que a gente puder ajudar, a gente vai ajudar. Não são todos os casos que a gente consegue resolver, infelizmente, mas com certeza, pelo menos assim, um abraço amigo, um carinho, a gente vai tentar dar para todo mundo aí sempre que for possível, tá bom? Galera, um beijo, fiquem com Deus. Obrigado pela participação, obrigado pela Boston aí, pelo espaço, pelo patrocínio do curso que nós vamos fazer hoje. E a gente vai tocando daí pra frente, tá bom? Galera, beijão, fiquem com Deus, tchau, tchau.